Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Mais um Pão das Três no ar. Hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021. São 15 horas, hora de investirmos este tempo precioso em torno da Palavra de Deus. Hora de compartilhar, de repartir o pão. Que seja um tempo muito precioso, prazeroso, proveitoso para todos nós. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas que sempre estão conosco, amigos, familiares, colegas, todos são igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Queremos agradar a Deus, glorificar seu nome através do Pão das Três, tudo o que fazemos, que seja para a glória de Deus e que este culto também seja para a edificação dos nossos corações. Queremos ser edificados na rocha, no firme fundamento, na palavra bendita que nos mantém vivos, de pé, diante de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Convido a todos para uma oração. Vamos falar com Deus, pedir a direção sobre nossas vidas, pedir que Ele nos ensine sua palavra, que Ele nos abençoe através do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Graças te damos por este Pão das Três, que seja um tempo muito proveitoso, de edificação espiritual para todo o teu povo. Pedimos que o Senhor aceite este culto em teu trono de graça, que a tua palavra seja plantada em nossos corações, sob a operação maravilhosa do Espírito Santo. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar juntos o hino 293 do cantor cristão, Desejos Espirituais. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Desejos Espirituais, hino 293 do cantor cristão. É um hino com 4 estrofes. Nós vamos cantar agora as 2 primeiras. E depois, na mensagem bíblica, cantaremos as estrofes seguintes, 3 e 4. O nosso texto bíblico de hoje, Salmos 119, de 33 a 40. Se já puder deixar a palavra de Deus aberta aí, o texto bíblico separado, nós estamos caminhando numa leitura, compreensão, numa revisitação do Salmo 119, um hino, um poema, um texto belíssimo acerca da palavra de Deus. O assunto do Salmo 119 é a palavra de Deus. Hoje, a 5ª parte deste salmo, ele tem 22 partes iguais, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico, cada parte com 8 versos igualmente. Hoje, a 5ª parte de 22, portanto, que nós vamos nos debruçar sobre ela. Salmos 119, de 33 a 40. E nós vamos cantar então o hino 293, as estrofes 1 e 2. Cantemos para a glória de Deus. Fazer brilhar
O anelar, que é o dedo da aliança, o dedo anelar esquerdo, simbolicamente o dedo em que dedicamos ao casamento, à união, à aliança, e desejamos andar com Cristo, desejamos servir a Cristo. Por isso, poeticamente, neste hino, oferecemos o anelar, o ideal de vida para todo crente: seguir, servir, amar, proclamar a Cristo Jesus. Desejos espirituais, desejos pelas coisas do alto. Vamos ler nosso texto de hoje, Salmos 119, de 33 a 40. Leamos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém? Quais são os nossos desejos? O que desejamos? Pelo que temos anseio? O desejo do crente, pelo menos daquele que busca agradar a Deus, servir a Deus, daquele que conhece a palavra de Deus, o desejo do crente é envolto pela vontade de Deus. Parece um paradoxo a priori, mas aí reside o grande desafio, o grande mistério da comunhão com Deus. Uma anulação da vontade pessoal, dos desejos naturais nossos, para que a vontade de Deus nos seja desejável. Nós passamos, à medida que conhecemos a Deus, à medida que a palavra de Deus permeia nossa mente, nosso coração, nós passamos a desejar o que Deus quer, desejar as coisas que estão no coração de Deus. É um desafio para toda a vida, é uma luta constante em que nos negamos, nos anulamos em prioridade à vontade de Deus. Muito se fala da vontade de Deus, mas às vezes de forma equivocada, confundindo a vontade de Deus com desejos pessoais, com desafios que nós mesmos colocamos diante de nós e projetando sobre eles desejos pessoais com uma roupagem da vontade de Deus. Temos de ter sabedoria, temos de ter entendimento para saber se o que está em jogo é mesmo a vontade de Deus ou um desejo pessoal de nossa parte. Nós vamos aprender neste trecho de hoje, a quinta parte do Salmo 119, que a vontade de Deus é clara, está prevista em sua palavra, e que nossos desejos
devem ser pela vontade de Deus. Na palavra de Deus, todos nós encontramos o que Deus quer. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Sinceramente, podemos ir ao texto, podemos ir à palavra e encontrar o que Deus quer. Não uma mistura de uma suposta vontade de Deus com algum projeto pessoal nosso. Não. A vontade de Deus, clara, cristalina, prevista em sua palavra. Esta devendo pautar nossos desejos, envolver o desejo do crente. Nenhum desejo, por mais legítimo que seja, se compara ao desejo pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais, de Deus, portanto. O que pode ser mais importante para o homem do que desejar as coisas espirituais? E à medida que a palavra de Deus nos envolve, passamos a desejar a vontade de Deus. Na prática, a nossa vontade é fazer a vontade de outra pessoa, no caso, de Deus. Que diferença há entre o crente piedoso que deseja as coisas do alto, como vimos na leitura desta passagem bíblica, e o egoísta que deseja que seus anseios, suas vontades sejam satisfeitas por Deus, inclusive. O crente deseja o que Deus quer. Qual o desejo do crente? O que Deus quer. É isso que ele deseja. O egoísta, por sua vez, projeta seu desejo, ou o desejo das coisas pelas quais ele anseia, sobre Deus. Desejar a vontade de Deus pressupõe a anulação. E esta é a única palavra que eu encontrei aqui. A anulação dos desejos pessoais. Não acomodação, não a parceria. Não há parceria entre desejos de natureza carnal, pessoal, com a vontade de Deus. Eles não convergem, eles não convivem em harmonia. Um se opõe a outro. A vontade de Deus deve se sobrepor, anular, solapar nossos desejos de inclinação carnal. Todos eles têm raiz, têm motivação, têm origem na carne. Aí reside o grande dilema da comunhão com Deus, o grande desafio: anular os desejos pessoais em preferência, em prioridade, em primazia da vontade de Deus. Nossos desejos pessoais, em geral, ofendem a Deus. Dê uma olhada no versículo 36. Versículo 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Em geral, via de regra, nossos desejos têm motivação egoísta, têm motivação guiada pela cobiça, para satisfação de alguma demanda da nossa parte. Sejamos honestos conosco e com Deus, como o salmista foi aqui no versículo 36. A inclinação natural é a cobiça, mas Deus pode mudar esta situação. A sua palavra é capaz
de potencializar, de alimentar em nós um desejo ardente pela vontade de Deus, pelas coisas do alto. É possível que na pergunta recorrente que fazemos, o que Deus quer de mim? Vira e mexe, fazemos esta pergunta, se não ao próprio Deus, a nós mesmos, ou a alguém, ou alguém que estamos nos abrindo, a alguém com quem conversamos, que contamos alguma história da nossa vida e falamos e perguntamos, o que Deus quer de mim? É possível que, na verdade, na prática, estejamos dizendo que Deus tem que fazer o que nós queremos. Será que nossas orações não precisam de mudança de rumo? Será que nós temos mesmo de perguntar o que Deus quer de nós? Entre orarmos pelo que queremos, não deveríamos orar pelo que Deus quer? Olha o choque das vontades aí. Orar pelo que queremos, orar pelo que Deus quer. Precisamos mesmo perguntar o que Deus quer de nós? Será que não está previsto na Escritura, com clareza, com simplicidade e poder? Parece que o salmista agiu de modo a entender, buscar, aplicar a vontade de Deus em sua vida, conhecendo a palavra, aprendendo com Deus, lutando contra o seu coração. Nosso coração é enganoso. Ele sempre, naturalmente, vai trabalhar pelo que nós queremos, não pelo que Deus quer, muito menos pelo que outras pessoas querem. O que Deus quer está claro em sua palavra, prevista na Escritura está a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Vá para a Escritura. Quer saber o que agrada a Deus? Vá para a Escritura. Melhor a Escritura do que o nosso coração. A Escritura é a verdade, ela é infalível, ela não erra, ela tem origem em Deus. Nosso coração, por sua vez, é enganoso. Pode nos levar a desejar coisas que não encontram motivação em Deus, que não se adequam à glória de Deus. Nossos desejos de natureza carnal perdem a importância à medida que desejamos a vontade de Deus. Os desejos carnais, eles estão ali, eles estão latentes em nosso coração. Uma oportunidade, eles aparecem, eles se manifestam. Porém, à medida que nos debruçamos, que mergulhamos na palavra de Deus, a coisa muda, o quadro é revertido, a situação se inverte. Passamos a desejar as coisas do alto. E isto vai contra a nossa natureza, pois não é da nossa natureza desejar o que Deus quer. Mas sua palavra projeta, potencializa um caminho que é chamado de caminho da verdade, em que estranhamente, misteriosamente, passamos sim a desejar o que Deus quer. Compreendemos sua vontade, amamos seus preceitos, buscamos as coisas do alto, o reino de Deus e a sua justiça. Desejos espirituais
estranhos à natureza humana são potencializados pela palavra de Deus. O desejo de perdoar, por exemplo, isso é estranho à natureza humana. O desejo de ser generoso, o desejo de amar a Deus e o próximo, o desejo pela misericórdia, o desejo pela verdade, tantas coisas que vêm do coração de Deus, que passam a ser, eu vou usar aqui com todo cuidado a palavra objeto, sim, desejos que passam a ser objeto do coração humano. Por quê? Por causa ou porque a palavra de Deus passou a regular a mente, o coração, a alma, as emoções, o corpo do crente. Palavra de Deus vivificante, cheia de poder, única, que brota do coração de Deus. Neste trecho, Salmo 119, de 33 a 40, nós percebemos claramente que o salmista entendeu isso. A vontade de Deus passou a ser o seu desejo. Vamos para o texto, versículo 33. Vejam como o salmista desejou as coisas espirituais. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Estatutos, uma referência à palavra de Deus. E guardá-lo-ei até o fim. Ensina-me. Irmãos, nós temos muito que aprender com Deus. Muito. Até quando? Até o fim. Que desejo guardar a palavra até o fim, aprender a palavra até o fim. Até o fim do quê? Da vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Há muito o que aprender, há muito pelo que buscar. Deus tem muito a nos ensinar. Não aprendemos tudo, não sabemos tudo, mas podemos sim desejar constantemente, até o fim de nossas vidas, aprender com Deus, aprender de Deus. E como isso se dá? Pela palavra, pela guarda da palavra, pela obediência à palavra, pela aplicação da palavra em nossas vidas. Ainda nesta linha, o versículo 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. De todo o coração. Coração cheio da palavra de Deus. Coração envolto pela palavra de Deus. Que se torna um coração desejoso de Deus. Desejoso por Deus, pelas coisas do alto, sobrenaturalmente, espiritualmente, coração voltado para Jesus. De todo o coração significa com todo afinco, todas as potencialidades, todas as faculdades, todas as capacidades somadas em torno de uma só coisa: glorificar a Deus, desejar com todo vigor das entranhas, das profundezas da alma, do ser, agradar a Deus. O que há em nosso coração? Temos desejado agradar a Deus a este ponto, desta forma? Quais são as reais intenções do nosso coração?
olhe para o seu coração. Vamos olhar para ele. Vamos olhar para dentro de nós. E o que nós vamos encontrar? O que está dentro de nós? Quais são as motivações? Quais são as reais intenções? Se de todo o coração nos aplicarmos ao que está de verdade em nosso coração, o que será? No que vai dar? Vai glorificar a Deus mesmo? Olhando para dentro de nós e nos aplicando com toda a força, com todo o vigor, aquilo que está dentro do coração, vai resultar na glória de Deus, em agradar ao nosso Deus. O crente deseja entender, aprender, guardar, observar, obedecer, aplicar a palavra de Deus porque ama o Senhor. Vemos que o salmista amou o Senhor, por isso o seu desejo, os desejos espirituais, patentes, explícitos em sua oração, em seu clamor, em sua súplica. Versículo 35, ou verso 35, né? Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Andar na verdade. A verdade da palavra de Deus nos enche de segurança e prazer. Temos uma palavra que é única, que é a palavra de Deus. Esta palavra, que é verdade, nos enche de segurança, ou nos dá segurança e nos enche de prazer. De segurança, porque a verdade da palavra de Deus é infalível, inerrante, é crível, confiável, digna de aceitação, digna de ser aplicada, pregada, ensinada, digna de ser tida como verdade objetiva, absoluta, imutável, que permanece para sempre. Que segurança há nisto, hein? O chão é firme, não se trata de uma areia movediça sob os nossos pés, mas de uma estrada reta, um caminho seguro, verdadeiro, firme, em que não há possibilidade de confusão. A palavra de Deus nos enche de prazer, porque Deus abriu o seu coração para revelar sua vontade. O prazer do crente é conhecer a Deus. Que prazer nós temos quando conhecemos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o nosso prazer nele aumenta. O gozo, o desfrute, conhecer a Deus. Por onde? Como? De que jeito? De que modo? Pela palavra. Pela palavra de Deus, andando na verdade, conhecemos a Deus. Verso 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Ai de nós, se Deus não inclinar o nosso coração na direção certa, a Ele, portanto. Ai de nós, se Deus deixar o nosso coração à própria sorte. Ai de nós, se Deus nos largar à própria sorte. O caminho natural do coração é a cobiça.
Não subestimemos o nosso coração, não subestimemos nossa inclinação para o mal. Só Deus, por sua graça e vontade e soberania e misericórdia, pode nos inclinar a Ele na direção certa em sua palavra. O caminho natural do coração. Eu quero ler para vocês Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Não precisa abrir não, ouça. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Coração, cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olhem a inclinação natural do coração. E olha o pedido do salmista, desejoso de Deus. Salmista cujo coração, cheio da palavra, desejou as coisas do alto em detrimento da inclinação natural do seu coração. Não subestimou o seu coração, mas clamou por livramento, por socorro. Senhor, inclina o meu coração à tua palavra, não a cobiça, porque naturalmente nosso coração concebe o mau desejo e este concebe o pecado e este gera a morte. Senhor, nos incline para ti, nos incline à tua palavra. Seu desejo espiritual da maior grandeza, da maior importância. Senhor, ponha-nos na rota da tua palavra. Coloque-nos na direção certa. Deus é certo. A palavra de Deus é certa. Porque se nós atendermos o desejo natural do coração, não serão os desejos das coisas do alto. Não serão desejos espirituais, portanto. Serão desejos que a Bíblia chama de concupiscência, que nos arrastarão para a morte. O versículo 36 talvez seja chave aqui no trecho de hoje. Vamos para o verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O caminho é a palavra. Não baixemos a guarda, irmãos. Nossos olhos podem sim nos levar à vaidade. Jesus falou que a treva que há em nossos olhos, ela é danosa, ela é terrível, ela é densa. Nossos olhos podem nos levar à vaidade, a coisas fúteis, sem valor para Deus. Querem saber de uma coisa? Tudo que tem muito valor para o coração humano tem pouco ou nenhum valor para Deus, porque as coisas do coração de Deus são altas, são elevadas, e as coisas do coração humano são baixas, são deste mundo, são desprovidas de pureza e de santidade. Não subestimemos o mal, não subestimemos nossos olhos, que podem sim nos levar à vaidade. Desvia os meus olhos. Quem pede uma coisa dessa para Deus, desvia os meus olhos da vaidade,
está, na verdade, pedindo que Deus coloque a pessoa contra ela mesma, contra a sua inclinação natural. Que oração, que pedido, pedido de luta, pedido de embate, de confronto consigo mesmo. Que Deus tenha misericórdia, que Ele nos ajude em sua palavra. A palavra de Deus é vivificante. Esta sim é capaz de nos encantar, de encantar os nossos olhos, os olhos do coração, para as coisas espirituais. A palavra de Deus é capaz, é poderosa de encantar os nossos olhos para as coisas do alto, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, portanto. Verso 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Temor. O crente teme a Deus. O crente tem o temor do Senhor. O crente zela pelo temor de Deus. E o que Deus promete aos que o temem? O que Deus tem prometido para todos aqueles que o temem, que o amam. O salmista conhecia a aliança do Sinai, os 10 mandamentos, a lei, os preceitos dados através de Moisés. O salmista conhecia a antiga aliança. Nós conhecemos Jesus, a nova aliança. Seu sangue, seu sacrifício, seu perdão, sua redenção, sua ressurreição que nos justifica, sua palavra poderosa. O que Deus tem prometido para quem teme a Jesus, para quem confessa a Jesus, para quem segue a Jesus, para quem obedece a palavra de Jesus. O salmista conhecia as promessas de Deus através da antiga aliança. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus através da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. O que Deus tem prometido para todos os que creem em Cristo Jesus. Verso 39. Desvia de mim o opróbrio. Opróbrio é humilhação, insulto, né? Que temo, pois os teus juízos são bons. A palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, a lei é boa. O Evangelho é chamado de Boa Nova. A palavra de Deus, portanto, é boa. Jamais seremos envergonhados diante de Deus se permanecermos firmes na palavra. Não ficaremos confusos, tampouco confundidos, ainda que soframos neste mundo, ainda que soframos algum tipo de insulto, ainda que soframos por conflitos internos inclusive. Lutar contra a velha natureza, contra o coração enganoso. Isto é um conflito. Mas a boa palavra de Deus nos dará honra, nos garante vitória, nos fará prosperar na verdade, nos dará prazer pelas coisas espirituais ou nas coisas espirituais. E terminando, o verso 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, ou a tua palavra, vivifica-me por tua justiça. Uma afirmação
digna de nota, digna de receber a nossa atenção. Tenho desejado os teus preceitos. Será que podemos repetir com sinceridade tal afirmação? Aqui não é uma suposição, não é um propósito de vida, não é um ideal, é uma afirmação categórica. Tenho desejado teus preceitos. Podemos repetir tal afirmação? O que temos desejado, irmãos? O que está em nosso coração? Quais são os nossos desejos? Pelo que temos orado? Temos orado pelo que queremos ou temos orado pelo que Deus quer? Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus tenha lugar em nossos corações. Pensando nisto, nós vamos cantar as estrofes 3 e 4, Desejos Espirituais, do nosso cantor cristão, hino 293. Cantemos. Gozo, paz, alegria, desfrute nas coisas do alto. O desejo por Deus, pelo reino de Deus, das coisas de Deus. Talvez tenhamos que crescer, talvez não, certamente tenhamos que crescer em relação a isto. Os desejos do nosso coração, que sejam desejos espirituais pelas coisas do alto. Amém? Nós vamos prosseguir com o Salmo 119, a parte 6. Nosso próximo encontro no Pão das Três será na segunda-feira, se Deus permitir. Quinta-feira será com o pastor Israel, sexta-feira com o pastor Júnior e na segunda-feira estaremos juntos novamente, se Deus quiser. E aí, parte 6 do Salmo 119, do versículo 41 ao versículo 48. O pastor Israel está trabalhando o livro de Atos, pastor Júnior está trabalhando o livro de Jó, aqui no Pão das Três, e eu, Salmo 119. Temos gratidão? Temos pelo que agradecer? Oremos agradecendo, oremos com os corações gratos, gratidão pela provisão e proteção que temos recebido de Deus. Recuperação dos enfermos,
pessoas de alta hospitalar, em casa, recuperando, graças a Deus. Alguns curados, já retomando as atividades. Bendito seja o nome do Senhor. Pedidos de oração, estamos orando para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dirija quanto ao retorno dos cultos no templo. Queremos, no dia 5 de setembro, se Deus permitir, celebrar um culto em nosso templo, dando aí início à retomada dos cultos presenciais. Ore por isso. Pessoas que estão hospitalizadas, Nanau, prima do pastor Israel, Edinaldo, amigo da Hélia, Severina, mãe do pastor Márcio Silva, Keila, amiga da Socorro, alguns aqui hospitalizados há muito tempo. Que Deus tenha misericórdia das famílias também. Orando pelos demais enfermos, Marlene Odete, Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Tereza Martinez, Zulmira Marques, Jusilene, filha da Zuleide, Genivaldo, pai da Alice Melo, Paulo Pina, irmão do Edson Pina, Jônia, pedido da Ellen, Thaís, prima da Danuta, Arlinésio, irmão da Lourdes, Ronaldo, sobrinho da Liege, Luiz Dantas, Brás, ex-membros de nossa igreja, Raul, filho do pastor Edson Carpe, orando pelas famílias enlutadas, desempregados, profissionais da área da saúde, autoridades brasileiras. Vamos falar com Deus, vamos agradecer pelo que Ele tem feito por nós e vamos clamar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito por nós, tanto que tens feito por nós. Que não nos esqueçamos de nenhum só dos teus benefícios. Te louvamos por tua palavra, por tua presença, por teu amor. Te louvamos por tua benignidade, providência, provisão, preservação, sustento, livramento, socorro, cura. Senhor, que amor o Senhor tem por cada um de nós. Te agradecemos por teu cuidado terno. Senhor, graças te damos. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa gratidão, pois é de coração. Pedimos a tua bênção sobre o retorno dos cultos em nosso templo. Que seja um retorno em paz, em segurança, tranquilo, cheio da graça de Cristo, cheio da operação do Espírito Santo, cheio da palavra bendita para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe os pastores da nossa igreja, abençoe os líderes, todos que estão trabalhando para que este retorno aconteça da melhor forma. Contamos, Senhor, com a sabedoria, o discernimento do alto. Abençoa-nos, dirija-nos. Abençoe cada família desta igreja, cada lar, casal, criança, junior, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos sejam abençoados. Pedimos, Pai, pelos que estão hospitalizados, alguns há tanto tempo, misericórdia. Do Senhor vem a cura, do Senhor a compaixão, a misericórdia, do Senhor o poder para restaurar. Confiamos no Senhor e descansamos em tua soberania. Pedimos também, Pai, a tua bênção sobre os demais que estão enfermos,
lutando contra doenças, algumas complexas há tanto tempo, outros aguardando por cirurgia, outros aguardando por exames, outros se tratando em casa. Abençoe a vida de cada um, a vida também de cada familiar. Pedimos, Pai, por teu consolo aos enlutados, aqueles que perderam o pai, que perderam entes queridos. Console, conforte aqueles que perderam a mãe. Senhor, conforte a todos. Confiamos que o teu consolo sobrepuja toda dor. Senhor Deus, pedimos pelos desempregados. Ó Pai, Deus da provisão, Deus do sustento, Deus da graça, que o Senhor abençoe os desempregados. Te louvamos por todos que estão trabalhando. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde. Proteja-os, bem como a seus familiares. Pedimos também, Deus, que o Senhor abençoe as autoridades de saúde do Brasil. Abençoa-nos, abençoe este país, tenhas misericórdia de nós. Te louvamos por esta tarde, pelo tempo que passamos juntos em tua presença. Que o Senhor abençoe a cada participante do Pão das Três. Em nome de Jesus. Amém. Que bom passarmos esse tempo juntos, cerca de 52, 53 minutos aí. Amanhã, quarta-feira, não teremos o Pão das Três. Teremos sim culto, às 20 horas, no canal do YouTube da igreja. Na quinta-feira, o Pão das Três retorna aqui no Facebook às 15 horas com o pastor Israel, se Deus permitir. E Deus abençoe a todos.